Ouvimos a leitura bíblica para a nossa reflexão nesta manhã, de 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 até 31. Para quem quiser acompanhar, a página 1606. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até 31. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas, são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Esta é a leitura, texto também para a nossa reflexão nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimada comunidade, como é bom estarmos reunidos na igreja nesta manhã de domingo. O ambiente transmite paz e nos convida à contemplação. O altar e os vitrais nos lembram que estamos num lugar especial. O toque dos sinos e o som do órgão de tubos nos fazem, que o som dos tubos nos fazem, comunicam que algo santo, divino, está por começar. E quando ouvimos que estamos reunidos em nome e na presença de Deus Pai,
é celebração, é ouvir a voz de Deus. Para o reformador Martim Lutero, ao comentar o livro de Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva pela primeira vez, ali acontece igreja. A Bíblia apresenta muitas imagens para definir a igreja de Jesus Cristo. A Arca de Noé é uma imagem para a igreja. O povo peregrinando no deserto em direção à terra prometida também. A plantação de trigo com o joio crescendo junto, a videira e os ramos, Jesus e os discípulos no barco, 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Cristo, as ovelhas ouvindo a voz do seu bom pastor, entre outras. São representações do que é a igreja de Jesus Cristo. Mas uma das formas mais bonitas e mais completas de ensinar para nós o que é a igreja nos é dada pelo apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, o texto que acabamos de ouvir. Esse corpo é formado por muitos membros, que somos nós. Os membros do corpo são diversos: judeus, gregos, escravos e livres, ou seja, o corpo é formado por membros, independente da sua etnia, da sua condição social, ou de qualquer outra classificação que tenhamos aprendido a fazer entre as pessoas. O que nos faz membros do corpo não são as nossas condições pessoais, mas o fato de ter sido batizados e de beber de um só Espírito. A comparação da igreja ao corpo é muito bonita. Em primeiro lugar, porque Cristo é a cabeça desse corpo. É Ele quem o dirige, que o faz pensar, andar, agir, cantar, testemunhar. É bom entender-se guiado por Cristo neste mundo. Em segundo, porque é bom saber que não somos um adorno, uma joia ou uma peça de roupa do corpo. Não somos algo que pode ser descartado, mas somos uma parte, um membro do corpo de Cristo. Não por último, é bom ser parte do corpo, ter o seu lugar, ter a sua função e poder colaborar para que ele seja forte e saudável. Em resumo, quando entendemos que a igreja é como um corpo, entendemos que para Deus não somos como um par de sapatos ou uma bijuteria que se usa apenas algumas vezes e depois é descartado. A nossa ligação com Deus é orgânica, é real. Mas o apóstolo Paulo não escreveu essa comparação para sua comunidade em Corinto com o objetivo de dizer algo bonito e confortante para ele. Ele escreveu este texto para ajudar a comunidade a lidar e resolver os seus conflitos internos e as suas divisões. Corinto era uma cidade grande, que recebia pessoas de lugares diferentes e de culturas diferentes. A comunidade de Corinto, portanto, era muito diversa. Se a gente der uma olhada no capítulo 11, vocês olharem na Bíblia, Paulo está dando orientações sobre a celebração da ceia do Senhor. Em Coríntios 11, 18, ele escreve assim: me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão
acontecendo lá é que os que chegavam antes comiam e se embriagavam, enquanto outros ficavam com fome. Um pouco adiante, nos primeiros versículos do capítulo 12, Paulo tenta ajudar uma comunidade que estava brigando, porque uns achavam que os seus dons eram mais importantes do que os outros, e por isso os desprezavam. Sobre esse assunto, Paulo ensina que é Deus quem dá os dons, conforme Ele quer, e é o Espírito que faz tudo. Paulo compara a igreja a um corpo, não para fazer um afago à sua comunidade querida, mas para lhes ajudar a lidar com conflitos e divisões internas. Por isso, os versículos 14 a 20 são dirigidos aos membros supostamente menos importantes que estão sendo desprezados. Nenhum membro da igreja deveria pensar: já que não sou mão, não sou do corpo. Já que não sou olho, não sou do corpo. É assim. E é importante, tal como qualquer outro. Nenhuma pessoa batizada deve se sentir indigna para pertencer ao corpo. Foi Deus que a colocou no corpo como Ele quis. Já no versículo 21, Paulo dá um puxão de orelhas naqueles que se acham mais do que os outros. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de você. Aliás, tem uma fábula sobre o corpo que conta que alguns membros estavam cansados e fizeram uma reunião e perceberam que os outros não estavam trabalhando. O acusado foi o abdômen. Eles chegaram à conclusão que enquanto as mãos, os braços, as pernas trabalham duro, o abdômen ficava lá, sem fazer nada. Foi quando decidiram: não vamos mais dar comida para esse delicioso. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Em pouco tempo, o corpo todo estava fraco. Além de destacar o valor dos membros mais fracos e de reprimir os que os desprezavam, Paulo ensina a comunidade de Corinto que os dons que cada pessoa recebeu são para a cooperação e cuidado e estão a serviço da igreja e das pessoas. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Hoje nós temos a família do seu Edmundo que sofre a perda dele. Mas nós, como comunidade, todos sofremos juntos. Todos lamentamos a perda. Ele era parte desse corpo, que é a igreja de Cristo. Então nós lamentamos e sofremos juntos. É assim que se vive em comunidade. Estimada comunidade, a palavra que Paulo disse aos Coríntios é dita também para nós nesta manhã. Vocês são, nós somos o corpo de Cristo. E cada um é parte desse corpo. E eu quero fazer alguns convites para vocês neste momento. O primeiro convite é para você se alegrar por fazer parte desse corpo. Não importa se você é o dedinho do pé ou apenas um fio de cabelo do corpo. Você é parte dele. Você é importante para o corpo. Você pertence a Deus. Ele está ligado a Ele como um membro.
colocando os seus dons a serviço, colaborando para que o corpo seja forte, saudável e cumpra aquilo que Deus quer. Quais são os dons? Como você pode ajudar? Como você pode participar deste lindo corpo que é a nossa comunidade? Como colocar os seus dons a serviço? O terceiro convite que faço para você é a partir do último versículo que ouvimos. Porém, eu vou mostrar o caminho que é o melhor de todos. O caminho descrito no capítulo seguinte é o do amor, o capítulo 13. Dons sem amor são inúteis. Dons sem amor levam o medo a dizer para o outro: eu não preciso de você. Como o olho disse para a mão no versículo 21. O convite é esse: façam tudo com amor a Deus e amor aos demais membros do corpo. Nós estamos ainda no primeiro mês do ano, e o quarto e último convite que faço é para todos nós sermos, neste ano, um corpo forte, unido, e que cada um colabora colocando os seus dons a serviço, e que façam isso com muito amor. Que assim seja.